Olá a todos! Hoje eu quero vos falar sobre um assunto que pode mudar o vosso olhar sobre a arte. Eu sou a Gisela Alcaide e vou falar sobre a consciência da sociedade através das obras de arte, especialmente da pintura. Eu sou especialista em pintura em azulejo, vitrais, professora dos cursos de arte, de graduação e de pós-graduação das faculdades trilógicas. A faculdade presencial, Kepi Pacheco, que ministra o curso de graduação em Cambuquira, Minas Gerais, e o curso de pós-graduação, o Divino nas Artes, que é um curso da Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, que é EAD. Então, hoje, um tema que é de interesse de todos, como a gente conhece melhor a sociedade, os movimentos históricos da civilização através das obras de arte. Nós vamos ter aqui como base o livro Sociopatologia, um livro que o Dr. Kepi escreveu, mostrando o papel fundamental que a arte tem no desenvolvimento da civilização. E como nós estamos sempre lidando com problemáticas na sociedade que afetam todos os seres humanos, nós vamos ver hoje o contraponto a isso. Como que os artistas colaboraram com a sociedade, trazendo a consciência que nós precisamos para ter uma estrutura mais adequada à vida do ser humano. Então, é isso que a gente vai hoje aqui tratar. Nós temos um desenvolvimento enorme das artes na Europa, desde o cristianismo. Então, são 2000 anos de história da arte ocidental que normalmente nós aprendemos até nas escolas, devido a essa importância do desenvolvimento que a arte teve. E como o cristianismo foi o grande inspirador das artes e desse desenvolvimento que a cultura acabou tendo, a cultura, a ciência, a filosofia, a partir do cristianismo, hoje a gente começa com esse pivô, né? Mas antes de entrarmos já direto nas obras de arte, vamos ler aqui em conjunto um trecho do livro Sociopatologia, que nos mostra exatamente esse papel importantíssimo que a arte tem. A obra de arte expressa a psique de seu autor e, sobretudo, todos os fatores que existiram em seu tempo, filosofia de vida, estilo da sociedade e a espiritualidade típica. É fácil verificar a enorme diferença de mentalidade entre o ser humano atual e o do passado. Parece que o século XX tornou-se completamente diverso de todos os outros. Então vejam que, pelo fato da arte trazer a filosofia, falar da sociedade, falar da espiritualidade, a gente tem uma percepção muito mais completa. Né? Então, normalmente, quando a gente assiste um filme, por exemplo, nós conseguimos mergulhar no universo de uma época, né? E um filme é uma obra de arte. Porém, hoje a gente vai se ater aqui às pinturas. E eu vou começar, então, com algumas pinturas da Idade Média mesmo. E justamente sobre como que a pintura ligada ao cristianismo, que foi o que predominou nos primeiros 10 séculos, chamada Idade Média, essa pintura trazia todo um ensinamento para a sociedade de uma forma geral. Quando o artista retratava uma passagem da vida de Cristo, ele estava querendo compartilhar uma mensagem que pudesse ser útil para o povo, para a própria estrutura social.
Então, o artista não fazia só uma pintura porque era a igreja que o encomendava. Muitas vezes, sim, claro, porque naquela altura, na Idade Média, é uma época teocrática, né? Eram as instituições religiosas que tinham o poder social maior. E havia uma fé muito grande nessa orientação. Contudo, a gente vê que o desenvolvimento da Europa nesses primeiros 1000 anos foi muito grande, né? E continuou depois com essa base também. Esta pintura é uma iluminura de um manuscrito e mostra Cristo curando os doentes. Então, o que a gente pode ver aqui nesta mensagem? Que existe ali um poder divino, que é um poder curativo, é um poder que se compadece daqueles que sofrem. Então, isso é um exemplo para que as pessoas cuidem dos seus doentes. Sim, porque existem, historicamente, atitudes instituídas em certas sociedades de exclusão daqueles que sofrem, que têm deformações, que são doentes. Mas Cristo trouxe um exemplo diferente, um exemplo de cuidar e de prestar atenção. E agora, com a ciência da trilogia, uma ciência que une uma visão mais completa dos fenômenos da vida, que é a filosofia, a ciência e a teologia na compreensão dos fenômenos, criada pelo Dr. Norberto Kepp, autor deste livro, Sociopatologia, de novo mencionando, que é o livro em que me baseio. No entanto, aqui a respeito deste tema da cura dos doentes, no livro Psicoterapia e Exorcismo, vejam, Norberto Kepp escreve o seguinte: qualquer sintomatologia neurótica ou física necessita de tratamento orgânico e espiritual, conjunto e não separadamente, porque uma é relacionada com a outra. É claro que o ideal é o mesmo especialista trate os dois lados. Mas, se não for assim, o cliente aceite que precisa de ambos. Então, vejam, aquilo que uma pintura de quase 2000 anos atrás está nos trazendo é uma mensagem idêntica a esta que, com a ciência, Norberto Kepp está nos transmitindo. Então, quando uma ideia, um conceito persiste por 2000 anos, certamente ele está de acordo com uma realidade, né? Então, notem que essa pintura, ela ilustra um conceito, esse conceito da relação da doença com o aspecto espiritual, a doença física, orgânica. Interessante. Fica para pensarmos. Porque isso implica em mudanças, né? Mudanças de mentalidade, de estruturas, enfim. Muitas mudanças que podem ocorrer a partir dessa percepção, dessa consciência. E um outro ponto agora é relacionado à fé, né? Continuamos ainda no século XVI, estamos no Renascimento e Veronese, um pintor italiano, ele retrata nesse quadro Jesus curando o servo do centurião. O centurião se ajoelha e pede para Cristo curar o seu servo que não está ali presente, né? E Cristo, mesmo à distância, pela fé do centurião, consegue agir curando o seu servo. Tão interessante isto, não é? Muitas vezes a gente passa despercebido por esses temas, pensamos, é uma pintura muito bonita, sim senhora. É um tema religioso, é lá do passado. Acho que eu ouvi esse discurso, talvez, numa leitura, numa missa. Mas muitas vezes a gente não aquilata que o quanto que nós precisamos ainda assimilar estas mensagens. Então, o objetivo desta apresentação hoje é vos ajudar
a sensibilizar para a importância que estas pinturas têm, para as mensagens que elas nos trazem ao longo dos séculos e que nós precisamos assimilar para ter uma vida melhor, para nos realmente desenvolvermos. Porque a cultura europeia teve um grande desenvolvimento, teve um predomínio sobre outras culturas aqui no nosso planeta Terra, por conta dessas mensagens, destes ensinamentos que estão de acordo com a nossa essência, a nossa realidade. Dá para entender? Espero que sim. Então vamos ler aqui um trechinho de um texto também escrito pelo Dr. Kepp, agora do livro Teologia Trilógica, que fala sobre a fé. E depois eu espero que vocês até adquiram esses livros para poderem aprofundar mais esses conceitos. Vamos ver então o que ele fala da fé. Parece que a conduta de fé tem o condão de restabelecer o equilíbrio que o ser humano perdeu ao deixar livre sua soberba e inveja. Então vejam, esta pintura nos traz o contato com a atitude humilde de um centurião que tinha um cargo altíssimo no exército romano, uma atitude de humildade e de fé. Não é? No texto, nós vemos exatamente que o contrário dessa atitude, a soberba, e a inveja, que é o não ver, né? O não ver. Esse não ver os bens que a gente tem, que a vida nos oferece. E Dr. Kepp tem um livro muito bom só sobre inveja, Origem das Enfermidades, muito recomendo. Então, esses conceitos todos de liberdade, da soberba, da inveja, a gente precisa conhecê-los com muita profundidade, porque eles interferem muito mais na nossa vida do que imaginamos. E aqui ele traz a fé, não tanto num dogmatismo que a gente acostumou a ouvir falar de uma Idade Média, e claro que levou muitas pessoas a usarem isso de forma nociva, abusando de poder. Mas a fé verdadeira, a fé que está no fundo, no interior de todo ser humano, está na criança. Pensem que a criança acredita em tudo que lhe dizem e é assim que ela vai aprendendo e crescendo, né? Assim que ela aprende a falar, a ler, conhece o mundo, é pela fé, acreditando. E o ser humano vai perdendo um pouquinho essa noção de que ele capta muita coisa da realidade pela fé. Então, esses conceitos, muitas vezes a gente pode assimilá-los intuitivamente através de uma obra de arte, se a gente parar para contemplá-la, mas é muito importante a gente conhecer esta ciência também, que nos ajuda a ter uma consciência destes aspectos muito mais clara e transformadora. Temos agora mais uma representação de Cristo, da atitude dele perante os que vendiam, né, os cambistas do templo, que nada tinham a ver ali, naquele espaço, mas que estavam dominando o templo, um templo de mensagens do Pai, o Pai que se revelou à humanidade para nos ensinar a ter uma vida mais adequada, melhor. E eles vão lá para ter os seus lucros. Era um descalabro, como se fala, era um abuso enorme, só o interesse econômico. E todo esse interesse econômico ficava ali todo em volta do templo, distorcendo todo o propósito desse templo. E Jesus não teve dúvida, criou um escândalo ali no meio deles, expulsando os cambistas. Então, e até vou contextualizar, Rembrandt foi um artista barroco holandês. A Holanda não era um país católico como a Itália, que usou a arte na sua campanha religiosa. Quem tinha o dinheiro na Holanda eram mais os comerciantes, a classe burguesa, porque a Holanda cresceu à base do comércio.
Eles eram protestantes e o protestantismo não encomendava pinturas como os católicos. Então Rembrandt, ele usou muitos temas na sua pintura, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E ele não usava isso, então, mais uma prova, por encomendas. Ele usava esses temas para expressar o seu desejo de ajudar a sociedade a ter consciência de aspectos que atrapalham a vida do ser humano. E aqui está um deles, que é esse abuso do campo sensorial materialista sobre aquilo que é mais importante, primordial, que é a espiritualidade, é o contato com o nosso Criador. Interessante, né? Essa pintura é forte, essa pintura tem movimento, tem a expressão das pessoas, tem o medo, tem a perplexidade, tem a atitude de violência, né? Quanta coisa. Temos aqui uma outra pintura, já do século XIX, que é o famoso Sermão da Montanha. Já temos aqui uma época de romantismo. E o famoso Sermão da Montanha também traz muitos ensinamentos. Aliás, Cristo está aqui com uma atitude justamente de apontando para cima, apontando para aquilo que conecta o ser humano com o alto, com a sua elevação. E vocês notam, né, que tudo isto vai influenciando fortemente a sociedade, todas essas expressões artísticas, não é? Vamos só rever aqui alguns pontos do Sermão da Montanha. Então, em Mateus, né, fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque eles serão consolados. Os mansos, porque eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem de perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, tanto essa pintura quanto esse texto, e a pintura é associada ao texto, evidentemente, trazem uma orientação de conduta. O ser pobre de espírito, não ser arrogante, a justiça por aqueles que sofrem, a mansidão, o desejo de justiça, né? A fome e sede de justiça, a misericórdia, o ser limpo de coração, o ser pacificador. Então, são tudo orientações que nós podemos receber e que notem nessa figura, né? A gente, ao olhar para ela, tão diferente da pintura anterior, que tem uma violência, né? Essa já não, essa tem... a gente quase sente o Sermão da Montanha contemplando esta pintura, não é? Ser manso, pacífico, buscar a justiça e buscar o contato com Deus. Interessante, né? Então, temos mais um ponto muito importante. De novo, um pintor holandês que retrata Cristo e a Samaritana. E volta a falar. Então, não é uma campanha religiosa como a gente pode falar da arte que provinha da Itália, do catolicismo. Há uma mensagem aqui muito importante. E quando a gente vê o Sermão da Montanha, eu vou sublinhar um item, em que, aqui em João, Cristo fala para a samaritana. Vocês sabem que a samaritana, ela não é judia,
E não havia, os judeus não se relacionavam com quem não era judeu. E, no entanto, ele está lá, pedindo água para ela. E ela, gentilmente, conversa com ele. Então, Cristo lhe fala: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vocês notam que generaliza? Não precisa o templo, não precisa ir para o templo dos judeus para adorar a Deus. É no interior, é no espírito e é também na verdade. E isso, então, a samaritana é um símbolo de que estas orientações são para todos, elas beneficiam a todos. E hoje nós sabemos a importância do espírito, numa época em que a materialidade, o materialismo e a superficialidade tomam conta da sociedade. E a gente vê tanto sofrimento, tantas angústias, doenças mentais. Todo mundo tem uma certa busca pela espiritualidade. E busca em várias. Vai às vezes num lugar e no outro. A sede dessa espiritualidade mostra que isso faz parte da nossa estrutura, né? E, portanto, quando Cristo traz essa mensagem, ele está falando de uma coisa que é da natureza humana. É o adorar o seu Criador, o Pai, em espírito e em verdade. E isso serve para todos. Pode ser um esquimó, pode ser um aborígene da Austrália, para qualquer um serve, não é verdade? Então, este tipo de pintura, ele não se remete apenas aos católicos, ele é um símbolo universal para todos. E aí a gente vê um pouco no gesto das mãos, nas cores, na gestualidade de todos eles. Quando vocês veem assim uma paisagem lá no horizonte, ao fundo, geralmente esse horizonte dá uma ideia de infinito, de uma mensagem que vai pelo infinito e pelo eterno também. Tá bom? Então, trago estas imagens para que vocês também aprendam a contemplar as pinturas, possam usufruir mais das obras de arte. E neste contexto, podemos ler então aqui mais um texto de Norberto Kepp. Agora o ser humano está sendo obrigado a ver para dentro de si próprio, porque ele cansou de ver no exterior. E, inclusive, não resolveu problema fundamental que era o bem-estar do ser humano. De maneira que agora é um tempo diferente em que poderá mesmo ser até realizado esse reino divino na Terra. E no fundo é isso que todos desejamos, né? Mas como ele diz, é um olhar para dentro, dentro de si próprio, né? Que só prestar atenção, se fazer de vítima das situações externas de um país, de um governo, de uma família, de um pai, de uma escola, de um professor, de um amigo, de nada disso ajuda a ter um bem-estar interno. Muito pelo contrário, só aumenta os sentimentos negativos, a raiva, né? E a angústia também. Sendo que olhando para si, tendo mais contato com a sua consciência, com os aspectos do espírito, né? É o que nos ajuda a buscar esse contato com a nossa fonte, com o nosso Criador, com Deus. E aí está também nas mãos dele. Não acham isso? Que a gente, na nossa interioridade, consegue atingir um relacionamento maior
com o Criador, com o consolo. Então, Cristo veio também ensinar muito disso. Então, ele fala no encontro com a samaritana da água viva, né? A água, quem beber não terá mais sede. E é aí no interior que a gente encontra esses elementos, não é tanto no exterior. Então, de novo, a atualidade está comprovando cientificamente aqueles ensinamentos de mais de 2000 anos e que os pintores, intuindo a importância disso, constantemente, repetidamente, retratam esses mesmos momentos na pintura. Então, por isso que, para falar da consciência social, eu vos trouxe as pinturas do Renascimento, do cristianismo. No entanto, não é só o cristianismo que traz essas mensagens para a sociedade poder ter uma consciência maior. Então, eu vou trazer aqui mais alguns exemplos, e um deles é do classicismo. Então, vamos lá. Na época dos gregos, a civilização grega, um pouquinho antes até da vinda de Cristo, teve um grande desenvolvimento com a filosofia, com essa busca da metafísica, que é o conhecer a causa das coisas. E nessa altura, então, eles ainda estão um pouco apegados a um tempo teocrático, em que eles usam os deuses para explicar o que acontece com o ser humano. Junto com essa filosofia, o período grego, nós estamos falando ali de 3 séculos, mais ou menos, antes de Cristo, ele teve uma importância tão grande no conhecimento filosófico que a gente chama de clássico. É clássico. Ele é atual, apesar de antigo. Mais ou menos isso que é o clássico, não é? Então, no Renascimento, estamos por volta de 1300, 400, 1500, há um desabrochar das consciências e uma recuperação desses ideais chamados humanistas daquele período, onde as discussões filosóficas, uns apoiando o platonismo, o mundo das ideias, outros apoiando aristotelismo, a relação com o mundo sensorial para adquirirmos o conhecimento. Nestas discussões de grandes filósofos ali de 1300, nós encontramos um florescimento da civilização. Mas ainda eles estão muito apoiados no cristianismo. Então, eles fazem ainda uma relação da cultura grega, greco-romana, que os romanos copiaram dos gregos e levaram para o mundo, da cultura greco-romana com os ideais cristãos. E é isso que dá o Renascimento, esse encontro. Então, aqui nessa pintura, é uma pintura já de um período que retoma de novo os ideais clássicos. Então, esses ideais clássicos sempre retornam, né? Sempre estão muito presentes, até hoje. Então, nós estamos aqui no neoclassicismo. Passamos o Renascimento, o período barroco, o período rococó e estamos agora no neoclássico. Depois, todos esses ensinamentos a gente tem nos nossos cursos. Então, depois, para se aprofundarem, consultem a página de Artes e Comunicação no site da faculdade, da FATRI, para poderem conhecer também esses outros cursos que aprofundam também nesses períodos artísticos. Mas então aqui, nesse neoclassicismo, se usa os mitos para poder transmitir uma mensagem para a sociedade. Tá? O juramento dos Horácios. Eu vou falar um pouquinho sobre esta origem, né? Temos o Império Romano,
ali um pouquinho antes de Cristo, tá? Temos o Império Romano que está sendo ameaçado, e estes são 3 irmãos, os Horácios, que juram que vão encarar uma batalha com os irmãos. São 3 irmãos que vão encarar uma batalha decisiva. Quem sobreviver a essa batalha vai ganhar a guerra. Então, estes são os 3 irmãos romanos que, se ganharem a batalha com os 3 irmãos do inimigo, Roma fica salva, e se eles perderem, Roma é destruída. É um caso de vida ou morte. E tem um outro detalhe, que são as irmãs. São as irmãs, isto é tudo uma família, o do meio é o pai, e eles estão jurando fidelidade ao pai. E as irmãs, elas estão casadas com os irmãos com quem eles vão fazer o duelo. Então, há uma ligação afetiva com o inimigo, né? Então, é por isso o drama das mulheres ali chorando, que ou elas vão perder os irmãos, ou elas vão perder os maridos ou os noivos, ou os amantes. Então, é um grande drama. E esta pintura justamente está retratando, por um lado, toda essa moralidade, né? Porque neste contexto nós temos aí a ética. Apesar de irmos matar e apesar de irmos perder os nossos maridos ou os nossos irmãos, temos que ser fiéis à nossa pátria, temos que defender a nossa pátria, a nossa sociedade. Então, esta pintura retrata essa moralidade, a coragem, o sacrifício, a lealdade, o patriotismo, a força, o dever e a disciplina. Ela é cheia de atitudes que muitas vezes nós precisamos delas para encarar os desafios. No entanto, esse artista, Jean-Louis David, ele está vivendo no período da Revolução Francesa, e os revolucionários querem libertar a França dos abusos de poder da monarquia. É o motivo, o pretexto que eles têm para fazer a revolução. Este pintor, ele está um pouco do lado dos revolucionários, né? Então ele faz essa pintura para levar a moralidade, a coragem, o espírito de sacrifício, o patriotismo para o povo que vai encarar uma guerra contra a monarquia, contra o regime instituído, que é um regime que também tem os seus problemas. Não defendendo nenhuma guerra, obviamente, mas para vocês entenderem como que um quadro ele tem tanta mensagem e como que eles usaram então a mitologia para transmitir essas mensagens, né? Então a gente vê, isso é um quadro que tem um papel muito importante no século XVIII, ali no contexto da Revolução Francesa, e no entanto ele está falando de algo que aconteceu muito antes, 2000 anos antes quase, né? Vamos continuar. Nós temos um pouquinho antes, aliás, poderia ter trocado a ordem, mas não faz mal. Chardin é um pintor do período anterior, Rococó. Nesse período anterior, justamente, ele está trazendo aqui uma natureza morta, mas vocês veem que é uma natureza morta que a gente pode dizer nem é muito bonitinha, porque tem sangue, né? Tem um bicho ali morto. É uma coisa um pouco estranha, não é? Mas então vamos ver o significado disto. Muito sutilmente, ele está falando da sociedade, dessa sociedade que os revolucionários não queriam aceitar mais. Então nós temos uma raia. Uma raia é um animal
que está sendo preparado para um banquete, obviamente. E é um banquete da nobreza, porque a raia é do mar e o mar está longe. Então, é caro. Temos a raia, temos as ostras, é tudo alimentos que só a nobreza pode consumir, jamais o povo. Então, a gente percebe ali que é um cenário de preparação de um banquete para uma nobreza. E, no entanto, aquela raia está de pé. A gente pode quase intuir ou sentir uma posição de um crucifixo, né? Se prestarem um pouco de atenção, ela está quase ali como um crucifixo, de pé e ensanguentada. Então, ela mostra que essa nobreza, ela está sacrificando alguém, não é? Ela está sacrificando aqueles que ela domina. Seja pelos mares, porque nessa altura já tem essa conquista de outros povos pelos mares, tem esse sentido também. Seja pelo seu poder em si, pelas suas festas opulentas, esbanjadoras também, né? E ali a situação não é muito segura, porque nós temos ali um gatinho em posição de se mexer, e se vocês repararem na outra ponta, temos uma faca que metade está para fora da mesa, e que se aquela faca pode cair no chão, e tudo aquele cenário, se o gato se mexe, vai cair tudo no chão. Aquilo é um cenário muito frágil. Nós temos a morte, temos toda essa sensação de uma brutalidade com o sangue saindo da raia. Mas nós temos ali uma composição muito bem feita, muito bem pintada, tem a beleza com que ela é pintada, mas temos também uma consciência de que a sociedade que ali temos está prestes a desmoronar, que se relaciona com a morte pela sua brutalidade também. Então, notem como, através de uma natureza morta, ele traz uma consciência impressionante sobre a sociedade. Ele simboliza ali vários valores de algo que está acontecendo naquela sociedade. E, em seguida, vem, então, a Revolução. Então, uns 50 anos antes, uns anos antes, Chardin, esse pintor brilhante, ele, em vez de pintar a futilidade direta dessa nobreza, ele consegue retratar simbolicamente o lado obscuro dessa nobreza. Interessante, não é? Eu queria ainda vos trazer mais uma pintura do Chardin, que é a lavadeira. Então, nessa época, a lavadeira não pode pagar uma pintura para ser retratada, evidentemente. Então, os artistas geralmente não pintam os bastidores, porque nos bastidores ninguém vai pagar para eles e no palco também não há interesse em se ver a lavadeira, os bastidores dos seus palácios. E, no entanto, ele, de uma forma muito original para a época, começa a retratar também aqui o povo que trabalha, que serve, que se relacionam uns com os outros, que se cuidam uns dos outros. É bastante interessante, né? Ele traz até uma espécie de uma valorização do trabalho do povo. Isso depois, 100 anos mais tarde, começamos a ter o realismo, mas antes disso, muito antes, é simplesmente de uma forma muito afetiva, parece que dá para o povo um carinho, retratando as crueldades dos abusos da nobreza. Por outro lado, também assim, dignifica o povo. Então, essa é uma época bastante interessante aqui das mensagens que a pintura nos traz. E nós vamos ver mais uma dessa época, que é Casamento à la mode,
que é um inglês, é um pintor inglês, e que também traz aqui toda uma sátira a respeito dessa sociedade. Então, Casamento à la Moda é inclusive para fazer depois gravuras para que pessoas do povo possam comprar. Então, este é só um estudo para as gravuras, que eram bem mais baratinhas, impressas um pouco em série, e aí o povo poderia adquirir, a burguesia que estava assim, que podia comprar, não exatamente o povo. Mas então, nesse casamento, vamos aqui à primeira imagem, nós temos o contrato de casamento. As duas figuras da esquerda, que estão de costas uma para a outra, são os noivos. Eles não estão nem um pouco interessados um no outro. Ele está olhando no espelho, mostrando que é bastante narcisista, e ela está sendo consolada por alguém de falinhas mansas, porque ela também não se quer casar. Só que aqui um tem título de nobreza e outro tem dinheiro, e é isso que eles precisam. Quem tem dinheiro precisa do título, e quem tem o título precisa do dinheiro, e à direita está sendo feita uma negociação. E o preço precisa subir porque pela janela a gente vê um palácio sendo construído e esse palácio precisa de dinheiro. Então estão ali numa negociação de dote, tá bom? Tem outros detalhes, tem ali alguém que tem o pezinho amarrado, a figura da direita, se vocês virem, o pé da direita está um pouquinho para cima, amarrado com umas ligas que mostra que ele tem algum problema de saúde. Então, está tudo ali, o cenário está ali mostrando que a coisa não é tão legal. E à direita temos o pós-casamento, pós-noite de núpcias. Então, sabe, a imagem pode não ser muito detalhada, mas eu vou vos explicar. À direita nós temos o noivo que acabou de chegar, isto é, após o casamento, né? Ele acabou de chegar e tem um cachorrinho que está cheirando uma touquinha de senhora que está no bolso dele. Isso significa que ele saiu, foi para a casa das meninas, foi passar a noite com outras mulheres e está cansado, está exausto da farra, foi beber também, enfim. E temos a recém-casada, a esposa, que também está numa posição assim de ensonada de quem passou a noite muito agitada, sem dormir, e tem o corset um pouquinho solto, então parece que ela também teve uma noite meio romântica e que o amante dela acabou de sair correndo, derrubou a cadeira que tem um violino, um instrumento musical, então a música era muito associada a essa vivência sensorial de diversão. Temos um contador do lado esquerdo preocupadíssimo, porque este casal com certeza não vai saber gerir as finanças. Enfim, e tem mais outros detalhes, umas pinturas no fundo que trazem figuras religiosas, mostrando como que eles não estão nada dentro da moralidade que deveriam seguir pelos bons costumes, enfim. E tem aqui muitos mais símbolos para mostrar de forma muito engraçada até, essa sátira que mostra como que a sociedade é. E isto é genérico, né? Então, muitos podem se identificar. É uma consciência brilhante para que a sociedade possa perceber como está vivendo. E assim, quem sabe, forças naturais possam corrigir esses comportamentos exagerados. Então, essa é a mensagem desse artista. Então, assim como Chardin fez aquela natureza morta, ele está fazendo aqui um teatro pintado, né? Vamos passar então para mais um pintor que também retrata muito bem a sociedade. Ele tem uma outra, é Van Gogh. Van Gogh, mais um pintor holandês. E ele traz aqui o semeador. Ele está retratando um homem da roça, um homem do povo, simples. E, no entanto, todo este cenário, como vocês veem, é um cenário deslumbrante. Esse sol radiante, parece que é Deus ali presente na vida desse camponês. E aí a mensagem é muito clara, né?
a ligação do trabalhador, do homem simples com o divino através do seu trabalho, não é? Então, já estamos numa fase posterior, quase entrando ali no século XX, e Van Gogh nos traz uma mensagem de muita esperança, de muita valorização do trabalhador, do homem, que trabalha, que é simples, que é do campo. Em oposição aos glamours de uma nobreza, às sátiras de uma vida perdulária, de uma vida que não é para todos. Temos então aqui essa dialética. E tudo isto são mensagens que ajudam a sociedade a buscar um caminho, né? E se vocês notarem, essas mensagens estão também baseadas naqueles ensinamentos lá atrás do exemplo próprio de Cristo aqui na Terra. Então, como que isso foi estruturando a civilização, dando um caminho, né? Interessante que essa pintura tem até um caminho também. E isto é tão vibrante que se alguém tiver a oportunidade de ver pessoalmente, dá até parece que a gente entra num portal de forma assim até violenta quase, um portal divino, é muito impactante. Muito bem, então estamos quase no fim aqui da nossa live. Eu vou retomar o nosso livro Sociopatologia para resumir, para sintetizar toda esta apresentação. Então, Norberto Kepp escreve: tenho certeza que estabelecendo as relações entre as artes e o desenvolvimento social, político, filosófico, econômico, etc., o povo finalmente verá seu papel fundamental dentro da civilização. Entre a realização científica, filosófica e mesmo teológica, existe, ao que parece, um tênue véu artístico e ético, que se não houver, nada poderá ser construído. Pois o que é delicado é como o cimento recém-feito, que irá unir tudo que existe. Sociopatologia, Norberto Kepp, página 99. Lindo, não é? Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer hoje com essa apresentação. É o papel que a arte tem dentro da civilização, a relação que a arte tem com todos esses campos sociais, político, filosófico, econômico, científico, teológico, e que pode trazer essas dimensões para o ser humano de uma forma em que tudo tem uma coerência, tem um sentido real para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento, e hoje com tantos problemas que a gente vive tão sérios, para a nossa sobrevivência também. Muito obrigada pela atenção, espero que continuem assistindo às nossas lives todas as semanas. Um abraço. Faculdades Trilógicas, terapia para o mundo.